Agora que a gente está saindo dessa loucura que foi o Sisu 2025, já é tempo sim de começar a se preocupar e a se preparar para o Enem 2025. Eu sei que quando a gente está falando de começar a estudar para o Enem, uma das primeiras dúvidas que surge é se vale a pena assinar um cursinho online para te ajudar na sua preparação e se vale a pena, qual cursinho assinar, porque a gente tem várias opções no mercado. Então, qual deles é o melhor para você? Qual vai se encaixar melhor porque você precisa nesse momento? Já respondendo a pergunta, sim, vale a pena você assinar um cursinho online para se preparar para o Enem. Eu tive as duas experiências, de estudar sozinha sem cursinho e de estudar com um cursinho, e eu percebi a diferença que faz, e olha que eu tinha um cursinho ali bem basiquinho mesmo, com as funcionalidades mais básicas do mundo, só para me ajudar ali de background, e eu sei que isso já fez a diferença. Então, imagina ter um bom cursinho para te acompanhar daqui até a sua aprovação. E mais uma vez é normal você se sentir perdido com esse tanto de opção que a gente tem, e é por isso que nesse vídeo a gente vai comparar 3 cursinhos online, ou seja, 3 pré-vestibulares: o Chapéu do Mago, o Ferreto e o A Prova Total. A gente vai comparar as características de cada um deles e depois eu vou traçar um perfil de quem eu acho que seria o aluno ideal para cada um desses cursinhos para ajudar a facilitar a sua decisão. Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 22 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Com o Enem 2020, através do SISU 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, tendo vindo a vida inteira de escola pública, estudando sozinha da minha casa. Então, nos últimos 3 anos, eu venho aqui e ajudo outros estudantes a também realizarem esse sonho, que é o sonho da aprovação. Inclusive, a gente vai ter muito conteúdo para te ajudar com o Enem 2025, então já se inscreve e ativa o sininho caso você ainda não seja inscrito. E me segue também lá nas outras redes sociais, porque lá a gente ainda vai falar de ProUni, de FIES, vamos falar de como estudar para o Enem 2025 também, mas eu mostro por lá os bastidores e a rotina universitária, que é muito interessante para vocês que são futuros universitários. Bora começar com o nosso comparativo, então, e eu já tô aqui com a minha colinha para me ajudar a passar todas as informações corretamente para vocês. E colinha não, né? Isso aqui é um colão. Olha o tamanho desse iPad cor-de-rosa, gente. Comprei ele tem alguns dias e eu confesso que eu ainda tô apaixonada. Era um dos meus sonhos ter um iPad, porque eu achava, tipo assim, chiquérrimo. Sabe quem chegava na faculdade, tirava um iPad assim, começava a ler as coisas, a estudar? Eu achava o máximo. E agora eu tenho um iPad pra me auxiliar aqui no canal e com os meus estudos. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo mostrando ele pra vocês, tudo certinho. Enfim, né? Vamos pro que interessa, que é o nosso comparativo. E o primeiro cursinho que eu separei pra gente conhecer é o Chapéu do Mago. A gente já falou do Chapéu do Mago outras vezes em comparativos de cursinho aqui do canal, então vamos ver se continua a mesma coisa, o que melhorou, se eu continuo indicando ele super pra vocês, vamos descobrir. Então vamos lá. O ponto que mais me ganha no Chapéu do Mago, sem sombra de dúvidas, é o time de professores. A missão do cursinho era reunir os melhores dos melhores, aqueles professores que tinham a melhor didática, que aprovavam mais, que eram tipo assim, fera do vestibular mesmo, em uma única plataforma, e isso eles com certeza conseguiram. Eu assisti às aulas e os professores são assim incríveis, a didática deles é maravilhosa. E outra coisa que eu gosto muito do Chapéu do Mago também é a seleção dos conteúdos nas aulas. Então, por exemplo, não são aulas de 1 hora e meia, sabe? Aquela coisa maçante na mesma coisa. Eu acho que os conteúdos eles são aprofundados na medida certa, porque não adianta também você querer aprender tudo de forma rasa, porque não vai colar, mas também você ficar perdendo tempo ali no mesmo conteúdo, sendo que você poderia ter estudado outros três e você poderia ter estudado ali com uma qualidade de estudo. É complicado. Então, eu acho que a seleção de conteúdos do Chapéu do Mago é muito boa, é aprofundada na medida certa. Eu gosto bastante da interface do cursinho também, eu acho que é, assim, bem intuitivo. Então, não é uma plataforma que você vai ter dificuldade de aprender a mexer. O material de apostila deles, né, aquele material complementar da aula, ele é muito completinho, o que é diferente, porque normalmente os cursinhos oferecem ali, um mapa mental, um resuminho ou coisa do tipo. O Chapéu do Mago oferece apostilas ali bem robustas, para quem não gosta muito só daquele material mastigadinho, entendeu? Tem um mastigadinho, mas se você quiser se aprofundar mais nos conteúdos ali de maneira teórica, você vai ter bastante apostila para isso. Uma das coisas que eu tinha comentado num dos últimos vídeos de comparativo que a gente falou do Chapéu do Mago é a questão da redação. Eles tinham só 2 créditos de redação mensal, o que eu achava assim muito pouco, porque a gente sabe o peso que a redação tem para quem quer ser aprovado no Enem. Então, assim, até rimou, né, no fim. Mas você tem que escrever redações, você tem que treinar, você tem que colocar a sua mão na massa, e 2 créditos eram muito pouco. Então, eles foram lá e aumentaram para 4. O que eu já acho bem mais aceitável, bem mais ok. E eles também têm correção agora de vestibulares paulistas. Então, para você que presta a FUVEST, a Conveste, a VUNESP, também tem correção de vestibular paulista no Chapéu do Mago, de redação, no caso, né? Então, isso também já vai ajudar bastante. E outra coisa que eu acho muito interessante é o cronograma personalizado. Vocês sabem que eu sou um pouquinho hater de cronograma pronto, né? Eu sempre falo para vocês que eu tive experiências ruins com cronogramas prontos. Então, assim, para mim, um cursinho ter cronograma personalizado é
o básico, sabe? É um negócio quase que inegociável. Você precisa de um cronograma que te ajude e não que te atrapalhe. Então, no Chapéu do Mago, você vai montando seu cronograma de acordo com a sua necessidade de estudos, com o tempo que você tem para dedicar para os seus estudos ali no dia. Eles têm também deck de flashcards, o que é muito legal. Na minha época, não tinha muito isso de flashcard para revisão. Na minha época, nossa, eu me senti muito velha agora. Quando eu estava estudando para passar para Enem, mas eu acredito que teria me ajudado muito. Então, flashcards são muito bons. Simulados em níveis de dificuldade diferentes, então você consegue medir ali o nível de dificuldade. E um banco de questões super completo para você treinar também. Então, dada todas essas características do Chapéu do Mago, vamos entender quem é o aluno perfil para eles. Bora pro perfil Chapéu do Mago, então. E o Chapéu do Mago é um cursinho que eu gosto bastante, principalmente por 2 pontos: os professores e as funcionalidades. Dessa forma, você consegue meio que unir o melhor dos 2 mundos. Então, você tem uma carga teórica muito boa, porque os professores têm anos e anos de experiência de mercado e tem uma metodologia que ajuda com as aprovações. E você também tem todas as funcionalidades que você precisa ali para estudar para Enem. Então, um cronograma personalizado, o deck de flashcards, os simulados, as correções de redação, as questões. A carga teórica, como eu disse, é na medida certa, então nem muito aprofundado a ponto de perder tempo, mas também não muito raso a ponto de você não entender, não aprender o suficiente. Então, assim, no geral, eu diria que o Chapéu do Mago é para aquele aluno que está estudando para cursos mais concorridos, então que quer, de repente, uma medicina da vida ou universidades mais concorridas e precisa estar à frente da concorrência, então tem que ter essa preparação mais completa. Eu diria também que é para um aluno que não tem problema de estudar sozinho, que na verdade até valoriza aquele estudo individualizado, entendeu? De você com você mesmo, de montar o seu cronograma, de ter mais essa liberdade na hora dos estudos, de não ter que ficar seguindo um negócio pronto. E o Chapéu do Mago também é para aquele aluno que está disposto a investir um pouquinho mais num cursinho mais completo, então que precisa de tudo isso, precisa de todas essas ferramentas, precisa dos melhores professores, porque mais uma vez tem que estar à frente da concorrência. Então, no geral, eu diria que esse é o perfil de aluno do Chapéu do Mago. O próximo cursinho que eu separei aqui para o nosso comparativo é o cursinho do professor Ferreto. E vamos lá. Primeira coisa que eu já quero começar destacando sobre o cursinho do Ferreto é que ele é muito forte para exatas e natureza. Até porque é o professor Ferreto, né, gente? Outro ponto forte é o professor Ferreto. Eu tenho muito carinho porque quando eu estava estudando para o Enem, foi com o Ferreto que eu aprendi, por exemplo, matemática básica, que eu nem tinha noção, que eu não sabia, não tinha uma boa base de matemática. Então, ele explica assim como se estivesse explicando para uma criança de 5 anos, era isso que eu precisava na época. Então tá aí mais um ponto forte, é o professor Ferreto. São 4 créditos de correção de redação mensal, então também tá ali na média, uma média ok, aceitável. E eu acho que o principal que o Ferreto perde uns pontinhos comigo é a questão do cronograma. Porque eu não encontrei nada falando que o cronograma é personalizado, então possivelmente é um cronograma pronto. E assim, gente, meu trauma, né, de vestibular foi tentar seguir um cronograma pronto, me enrolar inteira, ficar atrasada com a matéria, não sair do lugar, ter várias crises existenciais. Então, assim, eu não gosto de cursinhos que só oferecem a opção do cronograma pronto. E por isso acaba perdendo uns pontinhos comigo, porque na minha cabeça o cronograma ele tem que te ajudar e muitas das vezes o cronograma pronto ele vai fazer o contrário. Ah, sobre a correção de redação também, é uma correção humana. Então aí já ganhou uns pontinhos comigo. Eles têm bastante resumos como material de apoio ali para as aulas. Tem um gerador de simulados, o que eu acho muito legal, porque assim, você nunca vai estar fazendo a mesma prova, né? Sempre vai ter um simulado diferente sendo gerado para você. Então você consegue se preparar com várias questões de várias áreas do conhecimento diferentes todas as vezes que você for fazer um simulado. Estatísticas de desempenho dentro da plataforma, o que é muito legal para você entender se está conseguindo evoluir. Eles têm aulas também voltadas para vestibulares regionais e um curso com questões discursivas. Então aí para quem vai prestar segundas fases de outros vestibulares, que normalmente são provas discursivas, o Ferreto vai ter conteúdo para isso também. E aí tem o banco de questões e as videoaulas que já são de praxe para qualquer cursinho. Então vamos para o perfil Ferreto, para descobrir quem seria o aluno ideal desse cursinho. Gente, eu já quero começar dizendo que é muito forte, como eu disse, para exatas de natureza. Então, se você tem mais dificuldade nessas áreas do conhecimento, pode ser que o Ferreto seja o seu cursinho ideal. Sobre o time de professores, assim, eu conheço mais a didática do professor Ferreto mesmo, mas se os outros professores do cursinho tiverem metade da didática que ele tem, eu acho que vocês vão estar bem munidos aí no sentido de professores e no sentido de conteúdo, as aulas são aprofundadas ali na medida, então até aí tudo bem. O que eu sinto falta, além desse fator mais personalização, são as funcionalidades. Então eu penso que assim, o Ferreto, ele tem o básico, entendeu? O básico das funcionalidades que você vai precisar para conseguir ser aprovado. Então, tem os simulados, tem as redações, tem ferramenta ali de nível de desempenho, os bancos de questões. Então, ele tem o básico, mas falta um pouco de diversidade na forma de passar os conteúdos. Então, de repente, poderia ter mais material de apoio, mais apostilas e etc. E mais desse fator personalização, né? Mas, no geral, se você está
precisando do básico. Você quer o básico de um cursinho para te ajudar na aprovação com o Enem, então você tá ali mais é pelos simulados, é pelas redações, por algumas videoaulas mesmo, e não tá com muita grana para investir num cursinho preparatório para o Enem, aí eu acho que nesse caso o Ferreto é sim seu cursinho ideal. E por fim, mas não menos importante, no nosso comparativo, a gente tem o Aprova Total. Então vamos lá. O primeiro ponto forte que eu separei aqui para o Aprova é a metodologia. Eu acho que os professores têm uma metodologia muito boa e a seleção de conteúdos das aulas também é legal. Então, nesse caso, a Prova Total ganha uns pontos comigo pela metodologia, principalmente das videoaulas, que foi o que eu consegui ter acesso. Eles têm documentários com temas relacionados à redação do Enem, o que eu acho diferente e muito legal essa forma, né, mais didática de passar esses repertórios para os alunos. A correção de redação deles também é uma correção humana. Eu não consegui muita informação se essa correção de redação é ilimitada ou não, então se for, ganhou com certeza uns pontinhos comigo também. Eles têm um gerador de simulados personalizado, assim como o do Ferreto, então aquele negócio, você sempre vai ter um simulado diferente para poder estudar ali, sempre vão ser questões diferentes, o que é muito bom. Eles focam muito em revisão, então eles têm ali um sistema de revisão dentro do cursinho que é bem forte, e eles têm também simulados trimestrais que são mais completos. Então você vai lá, vai fazer a redação, vai fazer cada uma das áreas do conhecimento e depois você ainda vai ter uma correção com simulação de TRI, monitorias ao vivo, aulas e boletins de atualidades, que também é um negócio diferente, que eu achei assim bem legal. Mais uma vez, é uma forma de criar repertório nos alunos e uma forma diferente de passar o conhecimento. Então assim, num geral de funcionalidades e de material, eu acho que o Aprova ele tá bem munido ali. A única coisa que possivelmente faz o Aprova perder uns pontinhos comigo é a falta da personalização. Então, o mesmo problema do Ferreto. Eu não consegui encontrar muitas informações sobre o cronograma deles, sobre se é personalizado ou não, mas se não for, me complica, né, gente? Mais uma vez é um pouquinho meu trauma, mas é algo que eu consegui perceber nesses últimos 3 anos trabalhando com o Enem, com vestibulares, é que cronograma pronto não funciona para 80% dos casos. Talvez eu tenha tirado essa porcentagem da minha cabeça, mas assim, não funciona para muitos casos, porque eu vi, e eu vi não funcionar para mim também, né? Então, num geral, de funcionalidades, maravilhoso, mas falta esse fator personalização. O Aprova tem mais funcionalidades do que o Ferreto, o que é bom, e ele também ganha muitos pontos nessas formas alternativas de passar o conteúdo. Esses documentários relacionados com temas de redação, então para ajudar o aluno com o repertório. Eu sei que isso pode fazer uma baita diferença para muita gente que tem dificuldade de aprender só no método tradicional, então só assistindo videoaula, só fazendo resumo e coisa do tipo. As funcionalidades também, então, redação, revisão, os materiais de apoio, quanto a isso, tudo muito tranquilo. Como eu disse, falta esse fator personalização e isso pode acabar prejudicando muita gente que tem mais dificuldade com cronogramas prontos, que precisa ali de uma atenção mais individual nos estudos, sabe? Então, talvez para o aluno que precisa mais de um cursinho como background, que quer essas funcionalidades, que gosta desses métodos alternativos que a Prova Total tem de passar os conteúdos, de te ajudar com as atualidades, com os repertórios. Então, assim, para esse aluno que não tem dificuldade de se virar mais sozinho assim nos estudos, que já tem uma certa carga ali com o Enem, digamos assim, que não é um aluno 100% iniciante, mas que quer um cursinho para estar ali de background, para ser um apoio de funcionalidades e de conteúdo também, eu acho que se esse é o seu caso, você é o aluno ideal do Aprova Total. Então, aquele aluno que precisa de ajuda, mas não tanto, sabe? Que sabe se virar sozinho e quer mais a plataforma pelas funcionalidades e pelos conteúdos diferentes ali mesmo. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha facilitado a sua tomada de decisão, que tenha ficado mais claro aí, que você tenha conseguido encontrar o seu cursinho ideal. Eu vou deixar para vocês o link para conhecer o Chapéu do Mago, tanto na descrição do vídeo quanto no primeiro comentário fixado. E assinando o Chapéu do Mago usando o cupom Duda Ferreiras, que tá aparecendo aqui na tela, vocês ganham desconto. Então, assim, cursinho bom, assinado com desconto, eu só vejo vantagem. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like, que ajuda demais o YouTube a entender que esse é um bom conteúdo e entregar ele para cada vez mais pessoas. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações e ter certeza que não vai perder nenhum dos conteúdos daqui para frente. Daqui o meu arroba das outras redes sociais, por lá, como eu disse, além de conteúdo sobre Enem, sobre SISU para a Unifies, eu também mostro os bastidores e a rotina universitária, que é muito interessante para vocês que são futuros universitários. Muito obrigado mais uma vez para você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!